O apóstolo Tiago, ao citar a oração de Elias no capítulo 5 do livro que leva o seu nome, deseja nos levar a alguns aprendizados e nesta meditação vamos refletir sobre a expressão orou fervorosamente. O que será orar fervorosamente? Recorremos a Jeremias, Paulo e o próprio Senhor Jesus a fim de nos auxiliar nesta compreensão. O profeta Jeremias menciona orar de todo o nosso coração. Jesus reafirma a forma de como devemos nos achegar a Deus. E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo, em Efésios, fala sobre oração com súplica em todo tempo, no Espírito e com perseverança. Ele declara que devemos orar em todo tempo, clamando diariamente ao Senhor, buscando a sua face em todo tempo. Paulo menciona oração e súplicas. A oração é a comunicação com Deus. E as súplicas são os apelos ou as petições pedindo a ajuda divina. Estas são duas maneiras importantes de colocarmos nossas petições diante de Deus e expressarmos nossa dependência. Paulo cita orar em todo tempo. Isto significa o hábito da oração constante. O ensino de Jesus sobre a oração foi específico em relação a essa característica. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas as coisas que virão a suceder e estejam em pé na presença do Filho do Homem. Assim, a nossa atenção deve estar voltada continuamente para o desenvolvimento da batalha de oração. Isto não significa ficarmos temerosos em relação à força do inimigo e aos seus ataques, mas ficar em constante vigilância, orar em todo tempo, desenvolvendo uma vida de oração, ou seja, orar no Espírito. Esta expressão tem duas possíveis interpretações. Orando como aprendemos do Espírito Santo, de acordo com a vontade do Senhor, e orando no Espírito, revelando a oração sincera do nosso coração. É possível associar os dois pensamentos e compreendermos que orar no Espírito é orarmos com sinceridade, com todo o nosso coração, sendo orientados pelo Espírito Santo em relação a como orar, por quem orar, sobre o que orar e quando orar. Isto é, orar pedindo e suplicando para estarmos em sintonia com a vontade de Deus. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Quando oramos fervorosamente, com sinceridade, sob a orientação do Espírito Santo, as nossas orações impedem a atividade do inimigo de nossas vidas, mais do que qualquer outra coisa. Paulo ensina a orar, vigiando e perseverando, com toda a súplica. Vigiando com perseverança sugere uma atitude de dedicação incansável à oração. Na verdade, essa é a mesma ordem que Jesus deu aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto,
mas a carne é fraca. Quando suplicamos, derramamos o nosso coração diante do Senhor e Ele percebe a sinceridade daquilo que pedimos. Paulo nos ensina a orar por todos os santos. Portanto, devemos orar pelos santos, pelos cristãos, isto é, fazer súplicas em favor de todos os nossos irmãos em Cristo. A nossa oração dirigida a Deus não deve ser egoísta, mas deve incluir todo o corpo de Cristo, pois somos parte integrante deste corpo. Nós saímos do reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E todos os que lutam a favor desse bendito reino devem ser alvo da nossa oração. Paulo também nos conduz à compreensão que a oração se torna eficiente quando ela é intercessora. A oração que deve ser feita por todos os cristãos, por todos os santos, precisa ressaltar alguns princípios. Deus quer que sejamos intercessores, o Espírito Santo é o nosso intercessor, o Senhor Jesus também é nosso intercessor. A intercessão deve ser feita em favor daqueles que proclamam o Evangelho de Cristo. A intercessão deve ser feita com um objetivo específico em todo o tempo. Concluímos, podemos nesta meditação declarar: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Jamais poderemos esquecer de orar fervorosamente. Orar de todo o coração é o meio de achar o Senhor. Orar de todo o coração é o meio de se achegar a Deus. Orar de todo o coração é o ensino do Senhor Jesus. Portanto, devemos seguir os seus mandamentos. Orar fervorosamente exige orar com clamor e súplicas. Orar fervorosamente é feito em todo o tempo. Orar fervorosamente requer perseverança. Orar fervorosamente requer vigilância. Orar fervorosamente deve ser feito por todos os santos. Orar fervorosamente é eficaz, pois esta oração é intercessora. Ela entra em batalha diante de Deus por todos os homens. Orar fervorosamente é a oração objetiva. Oremos em todo tempo. Oremos com fé. Oremos confiados na justiça de Cristo. Oremos com fervor, certos que Deus ouvirá a nossa oração. Oremos e Deus nos abençoará.